Estamos de volta, amados meus, aqui dando continuidade ao Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Na primeira aula, nós vimos o conceito, o desejo desse plano e vimos a sua aplicabilidade, tanto na introdução, ou seja, o motivo pelo qual ele existe, e vimos ainda a sua aplicação na educação básica, né? Que é da onde eu acredito que tem a maior chance de cair na sua prova, introdução e educação básica. E vimos a organização, né? Vimos que ele vai aplicar então dentro da introdução, educação básica, educação superior, segurança e justiça, né? Não formal, educação não formal e educação em mídia, tá? Como nós vimos introdução e educação básica na primeira aula, nessa aula nós vamos ver nas outras, né, os outros fundamentos, começando aqui com a educação superior. Sempre lembrando que quando nós falamos em educação para os direitos humanos, nós estamos falando de uma educação em direitos humanos que pretende acabar com uma cultura oligárquica, transformando assim a sociedade em cidadãos ativos, protagonistas dos próprios direitos humanos. Tá? Resumidamente, é esse o desejo e não temos como compreender todo esse plano se não compreendermos esse respectivo desejo. Beleza? Ok. Vamos agora aplicar eles dentro de cada um dos próximos conceitos aqui, que são bem tranquilos. Então, ó, educação superior. Pera lá, quando falamos em educação superior, a primeira coisa que eu quero que você imagine é: você é um profissional de educação superior. Então, isso significa que você estudou, passou por bancos de universidades, faculdades, né, para ser alguém ali licenciado em uma disciplina na área de educação. Ok? Se isso aconteceu, isso significa que durante a sua formação conforme esse plano, ela precisou ser uma formação crítica. Então, a universidade, a faculdade, principalmente as universidades públicas em nosso país, conforme o próprio plano, precisa dar aos seus universitários uma formação crítica. Uma formação crítica para quê? Para que haja a mudança histórica desta humanidade, combatendo aquela oligarquia que nós já falamos, o rompimento total da oligarquia que está lá na introdução. Beleza? Tá? Essa mudança histórica precisa gerar uma construção de uma cultura, né? Uma cultura aonde que, além de promover os direitos humanos, precisa reparar, né, ali aspectos voltados para violação desses direitos humanos. Beleza? Então, além de promover os direitos humanos, deseja reparar a violação dos direitos humanos. Ok? Beleza, bem tranquilo, né? Aí ele fala assim, ó, o Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos, olha que ele fala do Programa Mundial. O que nós estamos estudando é o Plano Nacional. Esse Plano Nacional é a tentativa de pegar o Programa Mundial e trazer para cá, para o Brasil. Beleza? Então, o Programa Mundial é organizado pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, e aí você tem a tentativa de trazer isso para o Brasil através desse plano nacional. Amados, eu não disse, mas é importante você saber, o plano nacional não é lei, não tem poder de lei, não é uma determinação que precisa ser seguida, mas sim um planejamento para alcançar um determinado objetivo, que é o fim da oligarquia, né? E que haja uma cidadania ativa, com protagonismo de todos esses cidadãos, né? De forma ampliada, tá? De forma ampliada, sempre lembre-se disso, de forma ampliada. Ou seja, direitos civis, políticos, sociais, culturais e ambientais. Ok, então ele fala, ó, o Programa Mundial de Educação em Direitos é a construção de uma cultura universal desses direitos, né? E que aponta para as instituições de ensino superior a nobre tarefa de formar cidadãos. Então, a formação em ensino superior precisa formar cidadãos, cidadãos ativos. Simples, tá? Simples. Beleza, beleza. Tá? Aí, ele vai falar só mais um detalhe sobre essa educação superior que eu quero destacar com você. Beleza. Então, a educação superior pretende, em nível superior, formar cidadãos ativos.
Ok. Só que essa formação, ela não vai somente no campo, digamos, cognitivo, do conhecimento, mas sim para uma ação prática. Vem comigo. Quando nós falamos sobre universidade em nosso país, universidade, um dos conceitos básicos para que se torne universidade, para que seja universidade de fato, é necessário que ela tenha autonomia. Toda universidade em nosso país tem autonomia, seja universidade pública ou seja universidade privada. Todas elas têm autonomia, beleza? Só que quando nós falamos em universidades públicas, essa autonomia parte de uma gestão democrática. Tranquilo? Então, a autonomia das universidades públicas parte de uma gestão democrática. As universidades privadas não necessariamente se tem gestão democrática. Não há essa necessidade. Mas a pública tem que ter. Beleza, entendemos isso. O que caracteriza uma universidade? Uma universidade precisa ter 3 coisas no mínimo. Tá? 3 coisas. O ensino, a pesquisa e a extensão. Ensino, pesquisa e extensão. O ensino, basicamente, é pegar o conhecimento já produzido pela humanidade e acontecer ali o processo de ensino-aprendizagem entre os professores, entre o meio acadêmico e os estudantes que lá estão, os discentes que lá se encontram. De boa? Ensino. Pesquisa. Pesquisa é fazer com que os próprios docentes e discentes em conjunto, né, elaborem, façam pesquisas para a construção de novos conhecimentos no âmbito da humanidade, seja da área que for. Tá? Então, a pesquisa feita por discentes e docentes para conhecer, assim, o nosso planeta, o ser humano, as questões sociais, políticas, científicas, culturais, artísticas, seja na área que for. Então, a pesquisa entra nisso. E a extensão? A extensão é o que nos interessa aqui. Quando nós falamos em extensão, é muito comum as pessoas, quando pensam em extensão nas faculdades, pensar no curso de extensão. Que é um curso onde as pessoas vão lá, tem uma formação, vai embora com certificado chamado curso de extensão. Porém, essa extensão, quando a gente fala de ensino, pesquisa e extensão, não se resume apenas aos cursos que te dão um certificado. Na verdade, o que é a extensão? Muito simples. A extensão de uma universidade é a universidade levar a comunidade em sua volta, levar a sociedade em sua volta, ações que respondem a demandas dessa própria sociedade, em resposta à sua própria existência, que é mantida, principalmente as públicas, por essa própria sociedade. Como assim, Kennedy? Só para fins didáticos. Exemplos bem plausíveis para a gente entender. Universidade. Na universidade, muitas universidades têm os hospitais universitários, que atendem quem? A comunidade em sua volta. O hospital universitário, que sim, é um hospital escola, mas ele é uma extensão. Traduzindo, é uma extensão da universidade para atender a comunidade em sua volta. Beleza? Além do hospital universitário, pode ter extensão em várias outras áreas. É que o hospital universitário eu acho mais tranquilo a gente conseguir visualizar. Então, extensão por ela produzido das perspectivas. De boa? Então, ensino, pesquisa e extensão. Tem que ter esses 3 para ter universidade. Então, a extensão, a universidade vai para a comunidade, tá? E essa comunidade entra na própria universidade. Então, há uma correlação entre os 3, não separamos isso. A grande questão é, quando nós falamos em extensão universitária, que está aqui, dentro aqui do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, é compreendido que esta extensão precisa claramente levar a essa comunidade em sua volta a perspectiva da própria educação dos direitos humanos. Então a extensão tem que ir, mas tem que ir com ela a perspectiva dos direitos humanos. Por isso que ele diz, na extensão universitária, a inclusão
dos direitos do plano, na inclusão dos direitos humanos no Plano Nacional de Extensão, enfatizou o compromisso das universidades públicas com a promoção dos direitos humanos. Beleza? Então a extensão precisa promover os direitos humanos na sua sociedade, tá? Articulando esta extensão com o ensino e com a pesquisa, tá? Com o ensino e com a pesquisa. De boa? Tranquilo? Show! Então entendemos, ensino, pesquisa e extensão, a universidade precisa levar essa formação crítica, né, aos seus estudantes e à comunidade em sua volta, através da extensão universitária. Show! Saindo então da educação superior, chegamos na educação não formal. Educação em direitos humanos não formal. O que é essa educação em direitos humanos não formal? Simples, muito simples. É aquela educação que não se encontra nem na educação básica, nem na educação superior, que é uma educação formal, mas sim em todas as camadas da sociedade. Então, uma educação que vai se encontrar, por exemplo, na família. É uma educação que vai se encontrar, por exemplo, em associações de moradores. É uma educação que vai se encontrar, por exemplo, em sindicatos, em organizações não governamentais, que vai se encontrar em movimentos sociais. Beleza? Então, essas ações da sociedade, exercendo a sua própria cidadania ativa, precisa garantir que aqueles que delas participam compreendam esse processo de transformação da sociedade contrário a uma questão oligárquica que vai gerar a essas pessoas a emancipação social que elas tanto desejam. Então, a educação não formal, ela provém de diversos lugares, mas com o mesmo objetivo. De boa? Bem simples, né? Então, olha lá, a humanidade vive em permanentes processos de reflexão e aprendizado, em vários locais. Por isso ele vai citar, ó, isso deve acontecer então nas moradias, nos locais de trabalho, na cidade e no campo, nas famílias, nos movimentos sociais, nas associações civis, nas organizações não governamentais, em todas as áreas de convivência humana. Se tem convivência humana, precisa ter um processo, tem processo de aprendizagem. É isso. Ele só está falando um fato. Se tem convivência humana, existe um processo de aprendizagem, beleza? Agora, óbvio, o que o Plano Nacional de Educação de Direitos Humanos deseja? Ele deseja que essa aprendizagem seja uma aprendizagem em direitos humanos, ok? De forma de transformar essas pessoas em protagonistas desse direito. Fechou? Ok. Então, ó, essa educação não formal vai orientar tudo isso para que haja a emancipação e a autonomia dessas pessoas, desses grupos sociais, desses movimentos, sempre buscando uma sensibilização e uma formação da consciência crítica dessas pessoas e que essas ações possam claramente serem encaminhadas às propostas para as políticas públicas. As propostas para as políticas públicas. Lembra lá na introdução que nós vimos que para que haja verdadeiramente, conforme esse plano, a educação em direitos humanos é necessário que haja a participação da sociedade civil? Lembra? Sociedade civil. Que sociedade civil é essa? A organizada. Quem é que faz parte da sociedade civil organizadas? ONGs, movimentos sociais, movimentos políticos, partidos políticos. Dentre eles ainda nós temos associações, beleza? Associações entram dentro dessa perspectiva demanda, tá? Estes grupos precisam, quando se tornam ativos, levar a proposta para as políticas públicas. Através de quê? Através das conferências, lembra que a gente comentou na primeira aula? As conferências, através dos conselhos, porque eles terminam fazendo parte de diversos conselhos, através de fóruns de discussão que podem ser gerados em nosso país, em vários outros aspectos, através de pressão aos parlamentares por eles eleitos, que defendem as suas respectivas bandeiras.
toda essa perspectiva é uma perspectiva de transformação da sociedade, de combate à oligarquia, beleza? Então, dentro dessa ação, todo esse mecanismo precisa ser encaminhado para propostas para essas políticas públicas. Aí ele vai citar, né, aonde que elas desejam, ó, questões vinculadas ao trabalho, vinculadas à comunidade, a grupos sociais, muito importante, direitos humanos, da forma progressista analisada, sempre vai levar ações para grupos sociais, sempre, tá? Sempre. É por isso que você sempre vai ver essa mesma demanda em grupos sociais muito conhecidos no Brasil, como movimentos feministas, movimentos negros, movimento LGBTQI+, tá? Muito mais para demanda aí aos progressistas, tá? Então, é muito importante que haja uma aprendizagem política vinculada a esses grupos, tá? Dentro da educação não formal. E, obviamente, essa educação, então, de uma forma não formal, será também no meio da comunicação social entre esses grupos, tal, tá? Aprendizagem de conteúdos, de escolarização formal em modalidades diversificadas. Então, querem levar esse conteúdo colocado aqui da forma não formal também para as formas formais, bem tranquilo, né? Já citei na aula anterior, trazer, por exemplo, questões vinculadas à questão de gênero, que é uma perspectiva de grupos como o movimento LGBTQI+, para a escola, tá? Para a perspectiva escola desde a sua tenra infância. Tá? Então, essa característica deve ser trazida para cá, conforme o Plano Nacional de Educação nos Direitos Humanos. Ok. A educação para a vida, no sentido de garantir o respeito à dignidade do ser humano como um todo. Ok. Aí ele fala assim, ó, os espaços, atividades de educação não formal, distribui em inúmeras dimensões. Por quê? Porque é vários lugares ao mesmo tempo, né? Ações da comunidade, dos movimentos já citados por mim, de organizações sociais como associações de moradores, associações de pessoas com deficiência, entre outras possíveis associações, políticas como partidos políticos, né? Não governamentais, né? ONGs, até as do setor da educação e da cultura, né? Até do setor da educação e da cultura. Lembra que a gente falou que a cidadania ampliada, ele entende a cultura porque a cultura é um dos principais elementos de combate a essa oligarquia e de levar essa nova cultura crítica a essa oligarquia, buscando a perspectiva dos direitos humanos que eles desejam, tá? Então entra essa perspectiva. Essas atividades se desenvolvem em duas vertentes, tá? Duas vertentes principais. A primeira é a educação popular, né? A educação popular, certinho? De participação ali, né? Em ações coletivas, tá? Em ações coletivas. Então, basicamente, nesse aspecto é que haja uma educação popular a todos, de acesso a todos, e para isso essa educação não formal é extremamente importante. Enquanto a formal consegue, de uma forma privilegiada, levar essa educação de direitos humanos na educação básica e na educação superior, a não formal leva em todas as outras esferas. Beleza? Então ele vai para isso. Nesse sentido, ele cita todo mundo de novo. Movimentos sociais, entidades civis, partidos políticos, né? Praticam educação não formal, tá? Quando estes grupos sociais refletem suas próprias condições de vida, os processos históricos em que estão inseridos e o papel que desempenham nessa sociedade contemporânea. Tá? Bem tranquilo. De boa? Show? Beleza, beleza. Tá? Partindo daí, nós vamos falar de mais dois pontos citados, né? Esses dois primeiros pontos dessa aula, tanto a educação superior quanto a educação não formal, eu ainda diria que se o examinador não quiser cobrar o que é mais óbvio ele cobrar, é para onde ele vai, educação superior e educação não formal, tá? Mas existe mais outros dois pontos, né? Que é para mim ainda menos chance de cair na prova, tá? Porém, precisamos conhecer para que não sejamos pegos de surpresa, tá? A primeira é a educação dos profissionais. Educação dos profissionais. De quê? Do sistema de justiça e de segurança.
Então, quando a gente fala educação dos profissionais, entenda, a educação em direitos humanos do policial. Eu acho que fica mais didático assim. É o que ele deseja. A educação em direitos humanos do policial. A educação em direitos humanos do agente penitenciário. Beleza? A educação em direitos humanos lá dos profissionais que atuam na educação focada no sistema socioeducativo, no SINASE brasileiro, Sistema de Socioeducação Nacional, né? Então, essa demanda é a educação para o profissional. Resumidamente, o que ele quer é que esses profissionais, ao exercerem a sua atividade profissional, as exerçam dentro dos direitos humanos. Óbvio, né? Eles exerçam dentro dos direitos humanos. Por isso, eles têm que passar por educação. Então, a primeira coisa mais óbvia que a gente tem que entender é que ele vai pedir que para todos esses profissionais tenha uma formação inicial, formação continuada, que tenha direitos humanos. Simples, né? Direitos humanos. E, de certo modo, isso está acontecendo e ampliando em nosso país. Quando a gente fala, por exemplo, dos policiais, de agentes de segurança pública, de agentes da justiça, penitenciário, entre outros, a gente percebe, por exemplo, que nos concursos públicos que eles fazem, sempre há matéria de direitos humanos. Tá? Sempre há. Já ministrei direitos humanos para esses candidatos várias vezes, porque sempre há matéria de direitos humanos para eles. Beleza? Um elemento importante. Um outro elemento é que nos seus cursos de formação, tá? Então, quando o policial passa, ele vai passar por um curso de formação. Naquele curso de formação, né, tem, entre outros assuntos, uma formação em direitos humanos. Ok? E é isso que ele está pedindo, que haja essa formação em direitos humanos. Obviamente que o que ele deseja de fato é que essa formação em direitos humanos seja dentro da perspectiva progressista, porque esse plano nacional tem essa perspectiva. De boa? Tranquilo? Então ele deseja que essa formação seja numa perspectiva progressista dos direitos humanos. Ok. Então ele fala, ó, que esses direitos humanos são condições indispensáveis, óbvio isso, é indispensável na justiça e na segurança pública, sim, é indispensável, está correto, de boa, né? Essa construção nas áreas de justiça, segurança e administração penitenciária sobre a ótica de direitos humanos exige uma abordagem integradora, intersetorial e transversal com todas as outras políticas públicas em nosso país. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, a ação da polícia tem que estar integrada com a ação do bombeiro, que por sua vez tem que estar integrado com o Ministério Público, por sua vez tem que estar integrado com a assistência social, por sua vez tem que estar integrado com a educação, que por sua vez tem que estar integrado com todas as políticas públicas, tá? Porque nós vimos lá na introdução que os direitos humanos, ele precisa estar no intermeio, né, entre todas as áreas de políticas públicas de nosso país. Então, bem tranquilo que a segurança pública não seja diferente e que ela esteja vinculada às demais, integrada, né, às demais políticas públicas em nosso país. Tá? Ok. Tá? Aí ele vai falar, né, vai questionar, ele vai dizer, olha, atualmente em nosso país nós não percebemos claramente esses direitos humanos dentro do modelo progressista que eles desejam nas instituições de segurança pública, não estamos vendo. Se não estamos vendo, desejamos que tenha, tá? Basicamente é isso. Quando ele fala aqui, ó, no direito constitucional, a segurança pública enquanto direito de todos os cidadãos brasileiros somente será efetivamente assegurado com a proteção e promoção dos direitos humanos, a persistência e alarmante violência institucional. O que ele está dizendo? Que atualmente em nosso país há uma persistência e uma alarmante violência institucional nesses grupos de segurança pública e da justiça, tá? Há essa violência. Ele fala, há exemplo de tortura, de abuso de autoridades, corre a integralidade do sistema de justiça e segurança pública. Ele está falando, ó, existe o problema, existe sim a violência institucional. Essa violência institucional, então, é contrária aos direitos humanos. Tá? Se ela existe, é necessário que ela seja educada para não ter mais. Perfeito?
É por isso que ele fala assim, ó, para que essa democracia seja efetivada, é necessário assegurar a proteção do Estado ao direito à vida e à dignidade, sem distinção de qualquer coisa, ético, racial, a nacionalidade, política, físico, geracional, de gênero, orientação sexual, qualquer coisa, tá? E o que espera, portanto, na atuação de um sistema integrado de justiça e segurança em uma democracia, tá? Basicamente ele está dizendo, olha, esse sistema de segurança e justiça não pode desrespeitar ninguém simplesmente porque ela tem ali uma perspectiva, seja religiosa, seja de gênero, territorial, cultural. Territorial, Kennedy, por exemplo, não justifica, dentro dessa perspectiva, a polícia entrar em um determinado território, né? Hoje nós chamamos esses territórios de comunidades, mas para fins didáticos vou usar o termo mais antigo, favelas, né? A polícia entrar em uma favela com vários históricos de violência, de tráfico de drogas nelas, de uma forma, e entrar em uma área nobre, em uma região nobre do estado, uma região nobre da cidade, de uma outra forma. Não, é necessário entrar exatamente igual a elas e todas elas com dignidade humana, com respeito à dignidade humana. Beleza? Por isso que eu citei aqui, por exemplo, a questão territorial. Fica mais fácil, né? Físico individual. Físico individual é físico individual próprio indivíduo. Perfeito? Então, por mais que a pessoa seja um criminoso, ela tem que ser respeitada por esse campo da segurança pública, né, e da justiça como ser humano. Então ele precisa ter dignidade dentro dessa perspectiva, tá? E assim por diante, beleza? Bem simples para a gente entender. Ok. No tocante às práticas das instituições do sistema de justiça e segurança, a realidade demonstra quanto é necessário, está falando novamente uma crítica ao atual sistema de segurança brasileiro, ó, a realidade demonstra quanto é necessário avançar para que os seus profissionais, a polícia, os agentes penitenciários, atuem como promotores e defensores dos direitos humanos e da cidadania. Então, esses profissionais precisam, além de praticar os direitos humanos, defender esses direitos humanos conforme esse plano. Em uma sociedade democrática, requer a formação de agentes policiais. Lembra que eu comecei falando sobre isso, né? A formação. Esses agentes, esses profissionais, precisam ter uma formação em direitos humanos. Aí ele cita policial, guarda municipal, bombeiro, profissionais da justiça, né? Com base em valores e dos direitos humanos propriamente dito. Precisa ter uma formação neste campo. Tranquilo, né? Tranquilo. Ok. E o último ponto que a gente precisa compreender é a perspectiva sobre a educação e mídia. Educação e mídia. Para a gente entender educação e mídia é muito simples. Sabe por quê? Porque nós vimos a educação não formal. A educação não formal é uma educação que vai além da educação básica e da educação superior, além da educação formal. Então, ela não está só na escola, ela está na comunidade, ela se encontra nos sindicatos, nos movimentos, nas associações, na vida comunitária das pessoas, né? Se encontra em vários lugares, Beleza? Tranquilo, né? Tranquilo. Agora, toda essa vida comunitária, essa educação não formal, ela pode ser ampliada. E ela pode ser ampliada através de quê? Isso, através de comunicação midiática. Óbvio, se eu tenho o desejo que haja uma educação não formal nesses grupos, é óbvio que ele também vai ter um desejo que todo o sistema de comunicação midiático, seja jornais escritos, revistas, quadrinhos, histórias infantis, né? Ou através da televisão, jornal, novela, série, né? Entre outras aí, ou através do rádio, programas, música, né? Ou através da internet, né? Ali através dos atuais podcasts e outras coisas mais. Toda essa ferramenta tecnológica que chega a milhões de pessoas seja utilizado como uma ferramenta de educação em direitos humanos e que leve a essas pessoas a perspectiva de combate à oligarquia para ter ali
uma verdadeira liberdade e uma verdadeira mudança social em nosso país. É isso que eles estão solicitando. Então, bem simples, né? É pegar tudo que nós estudamos e falar, isso tem que ser levado para os jornais, para a TV, para as séries, para os desenhos animados, para todas as áreas que chegam na casa das pessoas, seja por televisão, rádio ou internet. Simples, né? Bem simples. Beleza, entendemos? Vamos aqui, ó. Ok, ele fala assim, ó, produção de mecanismos de área de direitos humanos, difusão, avaliação das informações destinadas aos diversos públicos, isso deve ser considerado. Diferentes mídias, todas as mídias devem ser aplicadas para isso, ó, revistas, jornais, boletins, rádio, outdoors, mídia computadorizada, online, mídia interativa, entre outras, né? E aí ele fala que é o que me interessa aqui, ó, é um espaço político. Todo o sistema midiático, dentro dessa perspectiva, é um espaço político. Então, deve ser utilizado para esse fim de educação em direitos humanos. Tá? Então, ele fala, ó, com capacidade para construir a opinião pública. Então, esses meios têm capacidade. Então, que a opinião pública seja fundamentada na educação de direitos humanos, para transformar a nossa sociedade contra o poder oligárquico. Formar consciências e influir no comportamento. Ela ajuda a formar consciências e influir no comportamento das pessoas. Então elas devem ser utilizadas se elas têm esse poder todo. Valores e crenças e atitudes. Influir inclusive em valores, crenças e atitudes dessas pessoas. Perfeito? Então ele entra nesse mérito. Se isso acontece, dentro delas nós temos que ter embates políticos e ideológicos, né? Porque esses embates políticos e ideológicos vai atingir corações e mentes. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque se ela tem esse poder, pode acontecer duas coisas com ela. E é isso que ele vai dizer aqui. Primeira coisa, que ela seja utilizada como uma ferramenta de manutenção do status quo. Ou seja, de que apenas reproduza aquilo que a sociedade é hoje, o que a oligarquia deseja que ela seja, não gerando mudanças. É uma possibilidade, tá? Então, é uma preocupação. Não desejam que a mídia seja isso, não desejam que a mídia seja conservadora para conservar o atual status quo da sociedade. Não desejam, mas ele admite que esse poder midiático pode levar a isso. Olha o que ele fala, são espaços de intensos debates político-ideológicos para sua alta capacidade de atingir corações e mentes, construindo e reproduzindo visões de mundo, reproduzir visões de mundo, ou podendo consolidar um senso comum que frequentemente modam posturas acríticas. Então, essa mídia pode consolidar uma perspectiva de senso comum que não é crítico, que é acrítico, não crítico, que deseja manter o status quo. Beleza? Ele reconhece isso. Poder midiático tem esse poder, mas é óbvio que esse plano não deseja isso, muito pelo contrário. Esse plano deseja que essas mídias sejam utilizadas para transformar as pessoas em pessoas críticas. Críticas contra a oligarquia. Tá? Então ele fala, ó, mas pode constituir-se também em um espaço, olha bem, um espaço estratégico. Então essas mídias podem ser um espaço estratégico para nós, dos direitos humanos, né? Para a construção de uma sociedade fundada em uma cultura democrática, fundamentada nos direitos humanos. Esses direitos humanos que a gente está estudando aqui, que é os direitos humanos de uma perspectiva de transformação social. Beleza? Então ele reconhece esse poder e sabe que pode ter essas duas demandas e ele deseja que essa mídia seja para essa transformação. Tá? Por meio da mídia são difundidos conteúdos éticos, valores solidários que contribuem para o processo pedagógicos libertadores, olha aí, crítico, libertadores, complementando a educação formal e não formal. Então eu quero que essa mídia complemente o que é feito na escola e o que é feito de forma não formal, através dos movimentos, associações e outras questões. Tá? Especial ênfase deve ser dada ao desenvolvimento de mídias comunitárias. Então o que ele está dizendo basicamente sabe aqueles grupos não formais? Aqueles movimentos? Eles também têm que vir para a mídia. Então eles precisam vir para a mídia e é necessário que a gente incentive que os façam, que eles tenham ali o seu espaço dentro dessa mídia para poder levar
essa demanda de transformação da sociedade, tá? Que possibilita a democratização da informação, acesso às tecnologias para sua produção, criando instrumentos para serem apropriados pelos setores populares. Tá? Então, esses instrumentos devem ser apropriados pelos setores populares, a servir ações educativas, capazes de penetrar nas regiões mais longínquas dos estados do país, fortalecendo a cidadania, lembre que aqui a gente quer a cidadania ampliada, né? E os direitos humanos, que é para transformar a sociedade que nós temos hoje. Beleza? Tranquilo? É isso, basicamente, que o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos nos traz, beleza? Mais uma aula de exercício sobre esse assunto, beleza? Então, teoria eu fico por aqui, mas nós temos mais uma aula de exercício. Valeu, fique com Deus e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau!